Vou concluir, presidente. Bom, então só para fazer um raciocínio. Então, para fazer a aferição técnica só em São Paulo. Isso. Mesmo o escritório aqui é um representante comercial e quem é credenciado aqui em Caxias é a bancada de aferição do SAMAI. Então eu pergunto, se existe possibilidade ou se isso não é prudente de que todo e qualquer hidrômetro antes de sair para a troca, que seja feita a aferição no SAMAI. E se isso tivesse ocorrido, esses do ITRON não teriam passado despercebido, né? Outra questão que gostaria de levantar é que essa questão que foi identificada dos Itron, né, dessa marca, só vem à tona de forma pública neste momento, embora já fosse sabido, né, inclusive através de algumas informações que saíram do próprio SAMAI. Isso é natural, nós sabemos que ocorre. Por que apenas agora trazer a público se isso é uma informação de relevância pública, né, em que pese que o SAMAI tomou todas as medidas cabíveis? Outra questão, se esse setor que coordena a troca de hidrômetros, existe um engenheiro técnico como responsável, para que possa estar, inclusive, se responsabilizando tecnicamente nesta empreitada. Então fica para nós aqui nítido de que é necessário que tenha um maior zelo, né, quando dessa troca, e até pelo esse ocorrido com esses 75 hidrômetros. E eu reforço essa pergunta, se existe essa capacidade do SAMAI, por que não fazer e resguardar a própria autarquia que é pública, que é de interesse de todos. E outra questão que eu queria suscitar, embora muito subjetiva colocar aqui, né, mas também peço que isso seja levado dentro da boa-fé que este vereador tem, é de que nos foi relatado, né, por parte de alguns servidores, de que após o pedido de informações da bancada do PT, houve uma espécie de assédio moral em alguns servidores para tentar identificar quem teria vazado as informações. Nós não defendemos que informações confidenciais do serviço público vazem, mas também nós não podemos adotar como regra o assédio moral para cima dos servidores, até porque o enfoque deve ser resolver o problema e não tentar culpar os servidores que trouxeram uma informação, inclusive verídica, né? Foi sabido de que existia um lote, não sabiam quantos hidrômetros, mas isso, obviamente, é do interesse público. E, por fim, se faz um raciocínio, né, que é um raciocínio óbvio, de que a troca de hidrômetros é importante. Inclusive, quero dizer que em 2011 nós fizemos uma audiência pública sobre as perdas de água. Este vereador sempre batalhou muito sobre esse tema e trazendo técnicos da Corsan, inclusive foi sugerido isso. Então essa é uma política que nós defendemos, a troca regular de hidrômetros, né, como muito bem foi falado pelo diretor-presidente. Porém, se faz o raciocínio ao contrário, né, de que o SAMAI durante esse largo período teve uma grande perda de faturamento por conta dessa inércia de não trocar hidrômetros. Então tem que ser trocado, apenas nós defendemos que seja feito uma aferição antes de sair do SAMAI. Porque nós sabemos que o Inmetro faz por amostragem, então digamos de um universo de 10 mil hidrômetros faz uma aferição de apenas 500, então pode e é normal que dê problemas. Então se o SAMAI tem essa capacidade técnica, por que não fazer? Então obrigado, presidente, são essas as considerações e questionamentos. Obrigado, vereador. Então, obrigado, vereador Jason. Saudando Vossa Excelência, queria saudar a todos os senhores e senhoras presentes. Eu acho importante, né, por mais que seja num horário um pouco difícil, essa audiência não é uma audiência, é uma reunião da comissão extremamente importante. Apenas lamentar a ausência do Inmetro, porque nessa discussão fica sem contraditório, né, do ponto de vista mais técnico. Mas, obviamente, até pelo princípio da boa-fé, nós acreditamos fielmente no que está sendo trazido até que se prove o contrário, né? Mas, só para tentar construir o raciocínio, porque nós somos leigos, né, nessa área, não somos engenheiros, enfim. Então, o diretor Eloy Frias, colega vereador, a qual aproveito para fazer um cumprimento especial, fez um raciocínio de que todos os hidrômetros, ao serem comprados, eles passam pelo teste da banca do SAMAI antes de serem... Não. Então, essa é... Eles vêm lacrados pelo Inmetro. Sim, o Inmetro, ele faz uma verificação por amostragem e lacra todos os hidrômetros. Então o SAMAI não faz nenhum teste na banca antes de... Não. Mas tem capacidade para fazê-lo, né? Tem certificação do Inmetro. Não. A nossa hidrometria, ela... Perdão, vereador.
O nosso departamento de hidrometria lá embaixo não tem capacidade para pegar, assim, por exemplo, 10.000 hidrômetros e aferir um por um, né? Normalmente a gente vai porque tu compra com a certeza de que houve o lacre do Inimetro e as amostragens pelo Inimetro, né? O que nós fizemos é o seguinte, todos os hidrômetros que nós retiramos, eles passam pela hidrometria, esses. Ok. Então eu vou tentar formular, eu acho que do ponto de vista do método, vereador, eu vou tentar falar e depois, né, eu devolvo a palavra para não ficar aqui um ping-pong que pese Vossa Excelência que está na condução, né?